Antes de falar do diagnóstico, então eu vou começar pelo caminho tortuoso, já que você puxou o assunto. Vamos supor que começo de janeiro assume um novo presidente, o presidente Lula assume e chama a Juliana para a equipe econômica para comandar a equipe econômica, ou uma parte da equipe econômica. Que medidas emergenciais você acha que precisariam ser tomadas para pôr um pouco a economia nos eixos de maneira mais urgente para a coisa começar a andar? Bom, eu acho essa pergunta muito interessante e oportuna, e eu vejo muito do dedo do Breno aqui, porque a outra vez que eu tive aqui na entrevista do 20 Minutos, que era falando sobre economia no fundo do poço, alguma coisa assim, o Breno, em algum momento, me perguntou: bom, mas vamos pensar perspectivas para o futuro. Eu falei: olha, eu estou tão envolvida em diagnosticar a política econômica, né? E claro, pela minha idade e a ausência de experiências na administração pública, que eu nem conseguiria muito listar aqui os caminhos, né? E naquela ocasião ele me deu um puxão de orelha, depois ele me ligou e falou assim: olha, vocês têm que ter a capacidade de ofertar medidas, né, que não sejam um amontoado de clichês, mas que sejam capazes de, pelo menos, direcionar no curto e no médio prazo essas tarefas da reconstrução, né? Porque grande parte, obviamente, do centro do debate passa pela política, pela capacidade de imprimir uma nova correlação de forças, de estruturar as bases para a constituição de uma nova política para o país, mas, em grande medida, também esse debate percorre os caminhos da economia. E aí, desde lá, eu tenho me desafiado a pensar sobre isso, e já agradeço muito a oportunidade de pensar coletivamente aqui, né, fazendo essa ressalva de que eu sou uma pessoa que não tenho experiências neste campo, não estou em nenhum dos grupos que tem pensado o programa econômico do PT, embora tudo que tenha saído desse conjunto de intelectuais me agrada muito, me sinto bastante contemplada, mas então vou arriscar aqui, né, de linhas bastante gerais por onde passaria, e espero que esse seja o início de um debate que precisa ainda passar por vários meandros, e insisto, pelo elemento da política. Né? Eu poderia aqui, por exemplo, né, dizer uma série de elementos bastante radicalizados, inclusive, que estariam aqui no meu desejo pessoal de por onde partiria a reconstrução econômica, mas acho que aqui é necessário fazer uma boa mediação entre o que é o nosso desejo, o nosso Entre o programa desejo e a possibilidade. e o que é o nosso programa máximo, e o que é aquilo que, dadas as condições concretas deste período histórico, levando em consideração o fato da esquerda ter passado por uma profunda derrota nos últimos anos e uma eleição extremamente polarizada, em que o Bolsonaro não se restringe a uma figura, mas há um movimento bolsonarista, há um esvaziamento dos próprios instrumentos de política econômica do Estado, que vão exigir um caminho muito mais lento para a gente chegar ao que tinha antes, para poder ir, aí sim, almejar transformações de caráter mais estruturais. Mas eu diria, então, grosso modo, em síntese, que a gente precisa, em primeiro lugar, de um plano emergencial. Ou seja, é necessário se combinar elementos de caráter emergencial, porque a gente vive ainda sob os efeitos de uma crise econômica que é anterior à pandemia, mas que se radicaliza com a pandemia pelo aspecto sanitário, a necessidade do isolamento social e o impacto que a pandemia teve, né, nas cadeias globais de suprimento, em toda a economia internacional, né, vide o processo inflacionário, que não é só no Brasil. Então, a gente precisa de um plano emergencial para lidar com esse problema de curto prazo, ao mesmo tempo que o Estado tenha que lograr, nesses primeiros dias de janeiro de 2023, oxalá que o Lula seja eleito, uma capacidade de planejamento para pensar que este projeto não se esgote numa dimensão curto-prazista, como a gente tem sido bastante refém nos últimos anos, quando se pensa a economia brasileira, mas que rume para transformações de médio e especialmente de longo prazo. O que tem, Haroldo, no curto prazo? A gente tem um problema gravíssimo que chama desemprego, fome, ausência de motores do mercado interno, né? A ausência de elementos na economia brasileira que sejam capazes de ser motor da retomada do crescimento econômico. E veja, crescer a economia brasileira é condição necessária, embora não suficiente, para
pensar em resolver essas mazelas da pobreza, do aumento da desigualdade e da ausência de oferta de vagas de trabalho. Então, crescimento econômico não significa a resolução de todos os nossos problemas, ele não é suficiente. Mas nesse momento é pressuposto. Mas ele é uma condição necessária. Se a economia não cresce, ela não tem condições, né, inclusive do ponto de vista do estímulo privado, do estímulo ao investimento produtivo, que é esse que vai abrir frentes de ocupação, que vai inserir as pessoas no mercado de trabalho. E hoje a forma de garantia da renda do trabalhador brasileiro, em que pese existam políticas públicas consolidadas e reconhecidas de transferência de renda, é via mercado de trabalho. Então, o crescimento econômico, que seja o crescimento da taxa de investimento que absorve pessoas no mercado de trabalho, que tende a absorver as pessoas que foram mais excluídas, que são, né, os mais pobres dentro da classe trabalhadora, portanto, ajudando a reduzir também as desigualdades sociais, é uma condição extremamente necessária. Só que para crescer uma economia, a gente não pode depender do setor externo somente, né? Precisa haver motores internos e hoje eles estão extremamente degradados.